Esta manhã, a palestra será sobre a concentração correta, Sama Samadhi, sobre os 4 dhyanas, sobre os quais prometi discursar no começo desta semana, sobre exatamente o que são, como obtê-los, para que se possa reconhecê-los quando surgirem e também compreender o seu lugar no esquema das coisas. Se vocês analisarem os ensinamentos do Buda, os suttas, irão observar que a palavra dhyana é mencionada com muita frequência. É um tema comum que está presente em quase todos os ensinamentos do Buda e que faz parte do caminho óctuplo, Sama Samadhi, concentração correta, que é sempre definida como o cultivo dos 4 dhyanas. Nesse retiro de meditação, se formos realmente falar de meditação, se quisermos cultivar a meditação, não há razão por que não deveríamos ter como meta o cultivo dos estados de dhyana, porque esses dão à meditação uma profundidade que pode ser experimentada como algo bem especial, e também porque pode-se experimentar o poder e a felicidade desses estados. É essa qualidade de felicidade e poder que mais tarde vocês poderão usar para realmente desenvolver os poderosos insights em relação à natureza das suas mentes e à natureza de todos os fenômenos. Eu começarei falando sobre a própria história do Buda, que está contada nos suttas. Ele alcançou o dhyana quase que por acaso, quando menino, sentado sob uma árvore jambu-rosa, enquanto observava seu pai realizar uma certa cerimônia. Foi uma experiência muito prazerosa, e o que o Buda ou o Bodhisattva se lembrava era justamente o prazer daquela experiência e um pouco sobre o seu poder. Mas como muitas pessoas, como muitos meditadores, muitos praticantes, ele criou a ideia equivocada de que algo assim tão prazeroso não poderia ter nada a ver com o fim do sofrimento e com a iluminação, que algo assim tão prazeroso deveria ser motivo para mais apego a este mundo. Foi devido a esse tipo de ideia que por 6 anos o Buda perambulou pelas florestas da Índia, realizando todo tipo de práticas ascéticas. Em outras palavras, quase que buscando o sofrimento, como se por meio do sofrimento ele pudesse encontrar o fim do sofrimento. Foi apenas depois de 6 anos de futilidade, e é dessa forma como de fato os suttas descrevem, que depois de ter se alimentado, o Buda se recordou da experiência prazerosa do primeiro dhyana quando ainda menino. Talvez, ele pensou, este possa ser o caminho para a iluminação. E o insight surgiu nele. Este é o caminho para a iluminação. Devido a esse insight, o Buda, como todos sabemos, sentou-se sob a figueira dos pagodes, desenvolveu os dhyanas e, com base no poder dos dhyanas, na clareza dos dhyanas, ele desenvolveu os 3 conhecimentos verdadeiros. Primeiro, a recordação das vidas passadas. Depois, o processo do Kama, a profundidade do Kama, como este direciona os seres para vários renascimentos. E, por fim, as 4 nobres verdades. Foi só devido ao poder desse estado mental que ele foi capaz de penetrar um nível tão profundamente sutil e descobrir coisas que estavam completamente obscurecidas. Desde então, ele sempre se esforçou por ensinar e encorajar a prática de dhyana como um ingrediente essencial do caminho óctuplo, um elemento essencial para a iluminação.
Se alguém desejar usar o budismo não só como uma prática perfunctória, mas visando a sua plena realização, tendo como meta a iluminação, então, cedo ou tarde, o praticante terá que se deparar com os jhanas, terá que cultivá-los, conhecê-los e usar o seu poder, fazendo exatamente o mesmo que o Buda fez e tornar-se plenamente iluminado. Muitas palestras que os bhikkhus dão descrevem o problema do sofrimento na vida, relatam as dificuldades da vida e os problemas do renascimento e das muitas mortes. Mas eu penso que se vamos falar sobre um problema, é nossa responsabilidade também contar a solução, relatando-a em todos os seus detalhes, sem omitir nada. Parte dessa solução, uma parte essencial dessa solução, é o desenvolvimento dessas coisas que chamamos de jhana. Agora, o que na verdade esses jhanas são? Eu só falarei sobre os 4 jhanas esta manhã, e irei começar a partir do que poderia ser chamado de plataforma de lançamento do segundo estágio de meditação, ao qual tenho me referido bastante durante as minhas instruções de meditação ao longo deste retiro. O segundo estágio de meditação no meu esquema das coisas é aquele em que você tem plena e contínua atenção na respiração. Portanto, a mente não tem qualquer tipo de distração. A cada momento, a respiração está presente na mente e esse estado foi estabilizado por meio da atenção plena contínua, até que a respiração esteja continuamente presente na mente, sem distrações por muitos minutos ininterruptamente. Esse é o segundo estágio nesta meditação e coincide com o terceiro estágio no Anapanasati Sutta, em que o meditador experimenta todo o corpo da respiração, sendo que neste caso, corpo é apenas uma palavra para a acumulação de todas as partes de uma inspiração, todas as partes de uma expiração e a sucessiva consciência de todas essas sensações físicas. O estágio seguinte, o terceiro estágio no meu esquema, que corresponde ao quarto estágio no Anapanasati Sutta, é aquele em que, tendo alcançado o segundo estágio e sem deixá-lo ir, isto é, sem abandonar a consciência e a atenção na respiração por nenhum momento, o praticante tranquiliza e acalma a respiração. Existem vários modos de fazer isso. Talvez o mais eficaz seja o simples desenvolvimento de uma atitude de desapego, porque a respiração irá se acalmar naturalmente se você deixá-la por conta própria. No entanto, algumas vezes, alguns meditadores têm dificuldade de se desapegar desta maneira. Então, um outro método que pode ser bastante efetivo é o uso da autossugestão, de calma, 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 ou da autossugestão do desapego, do soltar-se. Há uma grande diferença entre a atitude de desapego e a autossugestão do desapego. Você, na verdade, ainda está controlando as coisas. Você está envolvido nisso. Mas, pelo menos, o envolvimento está ligado com o direcionamento na direção correta, mandando-o para o lugar onde a atitude de desapego estará acontecendo, sem a necessidade de empregar palavras ou dar ordens ou instruções. Você está programando a mente na direção correta, mas eu uso tanto o simples desapego como uma atitude mental, ou a autossugestão de calma, calma, calma,
sentindo o objeto da atenção, que neste caso é a sensação da respiração, tornando-se cada vez mais refinada, mais sutil. A dificuldade ou o problema neste caso será manter sempre a sua atenção claramente na respiração. Em outras palavras, sem abandonar o segundo estágio, enquanto estiver desenvolvendo o terceiro estágio. Mantenha a plena atenção e a consciência da respiração, e faça com que a respiração se torne cada vez mais suave, mais e mais sutil, mais e mais refinada, mas sem nunca abandoná-la. À medida que a respiração for ficando mais e mais refinada, a única maneira de não soltá-la é tratando-a de modo muito, muito gentil. Você estará indo na direção de uma atenção na respiração sem esforço, uma consciência da respiração sem esforço, onde a respiração apenas está presente. Muitos meditadores neste ponto se veem com um problema. É que eles não se sentem muito seguros quanto à forma correta de perceber a respiração neste estado. Há um tipo de percepção que é apenas percepção, estar plenamente atento, sem dar nomes, sem pensar, sem analisar. Um tipo de percepção que não gera pensamentos discursivos. Você tem que se sentir seguro de que está verdadeiramente observando a respiração. Algumas vezes você poderá não ter a amplitude mental para saber exatamente que tipo de respiração você está observando, mas você saberá que está observando a respiração. A questão é que este é um tipo de percepção que vai se tornando cada vez mais refinada. Nossa percepção usual é muito ampla e cheia de muitos detalhes. Aqui, os detalhes vão diminuindo até chegarmos a um ponto em que teremos tão poucos detalhes que algumas vezes não saberemos verdadeiramente se nós a estamos percebendo. É um tipo distinto de percepção, uma percepção muito mais refinada. Portanto, o discernimento precisa ser muito firme e a confiança precisa ser muito forte para compreender que ainda estamos com a respiração. A respiração não desapareceu de forma nenhuma e você não precisa, por assim dizer, alargar a amplitude da percepção através da vontade. Essa vontade só irá perturbar a mente. Deixe apenas que tudo se acalme. O objeto se acalmará e assim também a percepção começará a se acalmar. É nesse ponto que começa a surgir o nímita, ou o sinal de samadhi. Eu chamo essa parte de terceiro estágio. Se você tranquilizar a sensação física da respiração, a sensação mental da respiração começará a surgir. O nímita de samadhi. Em geral, uma luz que surge na mente. No entanto, algumas vezes esse sinal pode parecer uma sensação física. Por ser uma paz profunda, pode até mesmo ser como um negrume. A descrição desse sinal é bastante ampla, simplesmente porque a descrição é aquilo que cada um adiciona a uma experiência que no seu núcleo é uma experiência mental. Quando esta começa a surgir, você simplesmente não tem palavras para descrevê-la. E aquilo que adicionamos em geral é como nós a entendemos pessoalmente. Negrume, paz, silêncio profundo, vacuidade, uma bela luz ou qualquer outra coisa. Não se preocupe com que tipo específico de nímita está presente.
Se você quiser aprender como desenvolver esse nímita, então este quarto estágio do desenvolvimento dos 4 dhyanas se resume em prestar atenção a esse aspecto do nímita que é belo, que é atraente, que é pleno de felicidade, o seu aspecto prazeroso. E mais uma vez, é nesse estágio que você tem que se sentir à vontade com o prazer e não temê-lo, sem temer que ele irá levar a alguma forma de apego, porque em algumas ocasiões o prazer desses estágios pode ser muito intenso, literalmente avassalador, subjugando a sua noção de eu, subjugando seu controle, subjugando a sua sensibilidade em relação ao seu corpo físico. Portanto, você tem que buscar esse prazer e felicidade que se encontram no nímita, e esse se torna o quarto estágio, porque uma vez que a mente tenha percebido o prazer e felicidade no nímita, eles atuarão como aquilo que eu chamo de imã ou cola. É isso que irá atrair a atenção. Não é a vontade ou escolha ou decisão que irá tomar a atenção e colocá-la no nímita de samadhi. Na verdade, sempre que a escolha, a intenção, os comandos surgirem dentro de você, eles efetivamente o afastarão desse estágio. Você tem que deixar que todo o processo opere, porque nesse estágio o nímita de samadhi é muito prazeroso. Ele literalmente puxa a mente para si. Muitos meditadores, quando experimentam dhyana pela primeira vez, sentem a mente como que caindo num buraco que é belo. E isso é exatamente o que acontece. É a alegria, a felicidade, a beleza desse nímita que está diante da mente, que na verdade puxam a mente para si. Portanto, você não precisa empurrar, você não tem que fazer esforço. Neste estágio, isso se torna um processo natural da mente. A sua tarefa é só alcançar aquele segundo estágio, acalmar a respiração, permitindo que o nímita de samadhi surja. Uma vez que o nímita de samadhi tenha surgido com força, então o dhyana ocorrerá por si mesmo. Outra vez, visto que a qualidade da percepção é muito intensa, porém muito estreita nestes estados, enquanto você estiver nesses estados, não lhe será possível determinar exatamente onde você se encontra e o que está acontecendo. A habilidade de compreender através do raciocínio e da análise é retirada da pessoa nestes estados. Em geral, você tem que esperar até emergir desses estados para que o seu processo de raciocínio normal regresse novamente, para que você possa olhar e analisar aquilo que aconteceu. Qualquer desses estados de dhyana é uma experiência poderosa e, como tal, deixa uma marca profunda na sua mente. Infelizmente, não há uma palavra que corresponda a um trauma positivo. A palavra trauma equivale a uma forte experiência negativa, uma experiência dolorosa que deixará marcas. Os estados de dhyana são similares a um trauma em força e resultado, e você se lembrará deles com clareza, porque causam um forte impacto na sua memória. No entanto, são experiências puramente prazerosas, como um trauma prazeroso, e como tal, você poderá se recordar delas com facilidade. Assim, depois de emergir de um dhyana, geralmente não há nenhum problema em olhar para aquela experiência e perguntar: o que foi isso? E de ser capaz de enxergar com clareza o tipo de experiência, o objeto do qual você esteve consciente durante todo o tempo e que poderá então ser analisado. É nesse ponto que você pode descobrir exatamente onde esteve e o que aconteceu, mas durante o dhyana você não é capaz de fazer isso.
Depois do jhana, ele pode ser reconhecido por aquilo que o Buda chamava de os fatores de jhana. Esses são os principais indicadores que lhe dizem em quais estados você esteve especificamente. É bom conhecer esses indicadores, mas lembre-se, eles são apenas indicadores desses estados. Eles são as principais características desses estados e no primeiro jhana existem muitos aspectos secundários. Na verdade, o primeiro jhana é bastante amplo. No entanto, se for uma experiência de primeiro jhana, tem que ter as 5 características principais, os 5 principais fatores de jhana. O segundo jhana é muito mais estreito, mais fácil de identificar se foi esse o estado em que você esteve. O mesmo ocorre com o terceiro e quarto jhanas. Estes são ainda mais estreitos. A amplitude da descrição dessa experiência que você poderá dar irá se estreitar à medida que você alcançar níveis mais profundos de desapego. Mas para o primeiro jhana, o Buda indicou 5 fatores. Os principais fatores são a dupla Pitisuka, isto é, a felicidade. Pode ser que, se você pesquisar nos livros o significado desses termos, eles tentem tratá-los como fatores separados. Eles são coisas distintas, mas nos 2 primeiros jhanas, Piti e Sukha, estão entrelaçados de modo tão próximo que você não será capaz de distinguir um do outro, e será mais produtivo não tentar, e sim encarar esses 2 fatores apenas como felicidade. Esta é a descrição mais precisa que a maioria das pessoas poderá reconhecer. Isto é felicidade. O Buda chamava isso de Vivekajapitisuka, aquele tipo particular de felicidade que provém do desapego, provém do distanciamento, provém do isolamento. Viveka é a palavra para isolamento, distanciamento, separação, e significa separado do mundo dos 5 sentidos. É disso que você se separou, e é essa felicidade surgida da separação, que é, por sua vez, a causa da felicidade e gozo. E esse tipo de felicidade possui um sabor peculiar, que não é compartilhado por outros tipos de felicidade. É a felicidade do isolamento. É por isso que algumas vezes também é chamada de a felicidade da renúncia. Você renunciou àquelas coisas, por conseguinte, está separado delas. Existem outros 2 fatores que com frequência confundem as pessoas. Estes são os 2 termos Vitakka e Vichara, que têm sido traduzidos como pensamento aplicado e pensamento sustentado. No entanto, deve ser observado que o pensamento, tal qual você normalmente o percebe, não está presente nos jhanas de forma nenhuma. Aquilo que chamamos de pensamento foi completamente apaziguado. Estes 2 termos se referem a um último vestígio de movimento na mente, que, se fosse continuado, iria dar origem ao pensamento. É aproximadamente aquilo que poderia ser chamado de pensamento subverbal. É um movimento da mente em direção ao objeto de meditação. Isso é chamado de Vitakka. Mas tem de se apresentar num nível subverbal, como um movimento, como uma intenção apenas, sem que a mente irrompa em palavras e rótulos. A mente se move na direção do objeto. E lembre-se que agora o objeto, aquilo para o que você está dirigindo a atenção, é Pitisuka. Essa é a razão pela qual esse é o principal fator desse jhana,
porque você está consciente da felicidade. Esse é o objeto da sua meditação, e não a respiração, o corpo ou qualquer palavra, pois você tem consciência da felicidade. E você também terá consciência, e esta é uma das características do primeiro dhyana, de que a mente ainda está vacilando um pouco. A felicidade, que é objeto da sua atenção, parecerá esvair-se ou retroceder, e à medida que ela se esvai, que retrocede e que perde a força, a mente irá em busca dela novamente. Como se estivesse atraída pelo seu poder, pelo seu gozo, a mente vai em busca dela. Isso é chamado de vitakka, o movimento da mente em direção ao seu objeto. Ao alcançar o objeto, a mente irá agarrá-lo, e isso é chamado de vichara, que é um esforço mental, mas um esforço mental sutil. Esse é um esforço da mente, e não um esforço proveniente da vontade. Não é um esforço provindo de você, é a mente agindo por si mesma. Ao longo de todo o processo, você é um observador passivo de tudo isso. E tendo agarrado o objeto, depois de algum tempo, ela perderá a força e retrocederá daquele objeto novamente. Dessa forma, o objeto parecerá estar vacilando, sem estar verdadeiramente firme. Em vista disso, a mente parecerá ter uma pequena amplitude, sem estar realmente firme. Portanto, essa amplitude é muito limitada e você não deve se afastar dessa felicidade em nenhum momento, pois assim que você se afastar dela, ainda que só um pouco, ela retrocederá e imediatamente atrairá a mente de volta novamente. Como a amplitude é muito limitada, isto é chamado de unicidade da mente. Toda a energia, o foco da mente, está em um só ponto, tanto no que se refere ao espaço como ao tempo. Esta experiência não se modifica durante muitos minutos num primeiro dhyana completo. Essa experiência é mantida exclusivamente através do movimento da mente indo em direção daquela felicidade, e essa felicidade tendo uma longa duração. Mais uma vez, assim é como você verá a experiência, mas só depois de emergir de dhyana. Você não será capaz de analisar a experiência composta de 5 fatores enquanto a experiência estiver ocorrendo, porque a mente não terá a amplitude, a habilidade para pensar, a habilidade para analisar enquanto você estiver nesse estado. Enquanto você estiver nesse estado, a única coisa da qual você estará consciente é dessa felicidade. Na verdade, você estará tomado pela felicidade, sem saber exatamente a razão ou o que está acontecendo, mas sentindo um tipo de sensação ou confiança de que isso vale a pena, que isso é belo, que isso é profundo e que vale a pena ser feito, de modo que você pode continuar nesses estados. Em geral, a primeira experiência de dhyana é o primeiro dhyana. Depois de algum tempo, a força de samadhi, aquilo que você trouxe consigo para aquele estado, começará a declinar e a mente irá se afastar da felicidade. E vitakka não será forte o suficiente para trazê-la de volta novamente, e assim você irá emergir do dhyana. O dhyana se dissolverá e você será capaz de pensar e analisar novamente. Os pensamentos surgirão na mente, e isso será provavelmente uma das primeiras coisas que irá surgir depois da dissolução do dhyana. A mente ainda conterá muita felicidade e gozo,
mas não terá mais a unicidade. O corpo, em geral, não será identificado no início, e só mais tarde a mente desejará ver e observar o que esteve ocorrendo com o corpo durante todo esse tempo. A mente estará muito poderosa nesse estágio. No momento em que tiver emergido de dhyana, você ainda desfrutará de muita felicidade e gozo. E nas palavras do Buda, a sua mente estará maleável, a sua mente estará trabalhável. Será como um pedaço de argila, que não está nem muito molhada, nem seca em demasia, que poderá ser facilmente convertida em qualquer formato que você desejar devido ao poder que você investiu na mente, e essa se torna a experiência do primeiro dhyana. Uma vez que você tenha experimentado isso pela primeira vez, é bom identificar o que fez com que aquele dhyana surgisse. O que você fez? Ou melhor dizendo, o que foi que você abandonou e que causou o surgimento do dhyana? Ao invés de o que você fez, aquilo que você abandonou se torna um indicador muito mais poderoso dos caminhos para alcançar esses estados. Em geral, você se dá conta de que desenvolveu esse segundo estágio ao começar a se soltar do controlador, ao abandonar a mente vagante, ao abandonar o temor desses estados, e especialmente ao abandonar o controlador e permitir que a mente mostre a sua cara quando você não está presente dando todos os comandos. E quando você começar a compreender isso e começar a aprender os caminhos para alcançar esses dhyanas, você deverá fazer um esforço para começar a desenvolvê-los, repeti-los com frequência, pois você não só estará desenvolvendo o insight, como também a habilidade de abandonar aquelas coisas que são o motivo de profundos apegos. À medida que você for desenvolvendo cada vez mais esses dhyanas, eles se tornarão estados muito agradáveis de serem desenvolvidos. Mas se você quiser trilhar um caminho alegre, um caminho de felicidade, que ao mesmo tempo conduzirá à iluminação, este é o processo. Muito embora estes prazeres sejam muito intensos, prazeres mentais, o Buda disse que eles não devem ser temidos. Ele disse isso em muitos suttas, e num deles, no Digha Nikaya, ele disse aos bhikkhus: se uma pessoa desenvolver estes dhyanas, se os tiver em grande estima, estiver quase apegado a eles, apegado ao seu desenvolvimento, então há 4 consequências do apego a esse desenvolvimento. A palavra que estou traduzindo como apego, Anu-yoga, que significa atado a. Anu significa junto com. Então, Anu-yoga equivale a atado junto com. Portanto, literalmente, o significado é praticar com frequência, repetindo outra vez e outra vez, o que algumas pessoas interpretariam como estar apegado a. Os dhyanas não levam a um maior apego pelo mundo. Eles, na verdade, conduzem a experiências de iluminação, a separação do mundo. O caminho para desenvolvê-los é este. À medida que o primeiro dhyana for ficando mais e mais desenvolvido, você poderá ter como meta os dhyanas mais elevados. A única forma de apontar para os dhyanas mais elevados é fazer isso antes de entrar nessa área mental que chamamos de mundo dos dhyanas. Porque uma vez que você estiver em algum dos dhyanas, você estará preso ali e não poderá dar quaisquer ordens ou comandos. Você não poderá dirigir a sua mente quando esta estiver em qualquer uma dessas absorções. O ato de objetivar, dirigir,
Dar instruções tem que ser feito de antemão. É muito difícil encontrar símiles para isso. Um símile fraco, mas que já usei antes, é como se alguém se precipitasse na direção de uma casa que tem 4 cômodos, sendo que o 4º cômodo se encontra bem ao fundo, o terceiro um pouco antes desse, o 2º cômodo um pouco antes do terceiro e o primeiro logo depois da porta. O piso é feito de uma camada muito escorregadia de gelo, de modo que você não consegue obter nenhuma impulsão uma vez que tenha passado a porta de entrada. Todo o seu momentum tem que ser criado do lado de fora, para que ao atacar a porta, se você estiver indo muito rápido, poderá escorregar do primeiro cômodo para o 2º cômodo. E se você estiver indo realmente muito rápido, poderá até mesmo alcançar o 3º cômodo. E se estiver indo realmente muito rápido, no momento em que passar pela porta, poderá escorregar toda a extensão até o 4º cômodo. Mas uma vez que você esteja em qualquer um desses cômodos, você não poderá aumentar o impulso. Portanto, a única forma de alcançar esses jhanas mais profundos é, antes de entrar em qualquer um desses estados, assegurar-se de que os seus esforços para se soltar, que a sua determinação de abandonar, que o seu desejo de acalmar todas as perturbações seja tão forte que você consiga acalmar as perturbações dessa mente ativa e em seguida consiga estabilizar Vitakka Vichara e muitas outras coisas também. A mente se acalma, uma coisa após a outra, à medida que ela vai penetrando os jhanas mais profundos. O 2º jhana é o primeiro verdadeiro estado de samadhi, porque nesse estado você acalmou as perturbações do 1º jhana. A vacilação da mente, Vitakka Vichara foram abandonados. Portanto, agora a mente está firmemente unificada com o objeto que é a felicidade. E este estado é um samadhi firme como a rocha, onde existe apenas um objeto na mente, a felicidade, e não resta qualquer espaço na mente. A mente está totalmente unificada num ponto, firme e sólida como uma rocha e dominada pela felicidade. Portanto, o objeto não se move de forma nenhuma. Ele está ali presente um momento após o outro, e após o outro, e após o outro. Devido à solidez e estabilidade desse estado, o 2º jhana irá durar muito mais, será mais longo do que o 1º jhana. Os jhanas mais profundos durarão mais tempo, e no caso do 2º jhana, estamos falando de horas, simplesmente porque é um estado muito firme. Enquanto o 1º jhana pode estar presente por alguns minutos, um bom 2º jhana deveria ser muito longo e muito firme. Uma vez nesse estado, não há modo de sair até que a energia daquele jhana tenha sido consumida. Essa é a única forma, pois você não pode tomar a decisão. Agora é hora de sair disso. Se alguém chamá-lo, você simplesmente não o ouvirá. Se alguém tocar no seu ombro, você não sentirá nada, porque você estará completamente isolado do mundo externo. Você literalmente estará exatamente no centro da sua mente e não poderá ser contactado. Outra vez, esse 2º jhana, uma vez que comece a se dissipar, irá se dissipar para um estado que equivale ao 1º jhana, e depois se dissipará com o pensamento discursivo. E aí você terá saído do estado de jhana. Para aqueles que querem explorar esses estados com frequência, uma coisa importante que pode ser feita é, ao invés de deixar que o momento da sua energia acalme a energia de samadhi,
tomar a decisão antes de entrar nesses estados. Você apenas precisa dizer para si mesmo: eu entrarei em dhyana por meia hora ou por 1 hora. Como a mente estará muito purificada nesses estados, ela terá poder. A sua decisão funcionará como uma programação de computador, e uma vez que o tempo tenha passado, a mente deixará os dhyanas. Eu não posso explicar exatamente como isso funciona, mas funciona. Do mesmo modo, você pode ir dormir e dizer: eu irei despertar às 3 horas. E você se despertará às 3 horas, com uma variação de talvez uns 5 minutos, sem o uso de um alarme. A mente, se você programá-la com atenção plena, responderá. Portanto, esse é um método muito útil e essa é uma boa instrução. Empregar essas decisões para que você não gaste um tempo demasiado longo nesses estados, se você tiver outras coisas que fazer ou algum compromisso. Primeiro de tudo, tome uma decisão. De qualquer maneira, quando você estiver nos dhyanas, você não poderá tomar uma decisão, não poderá pensar e não poderá fazer análise. A única coisa da qual você terá consciência é de estar tomado pela felicidade. Você não terá muita certeza do que está acontecendo. E só depois que você tiver a oportunidade de emergir é que poderá analisar e ver o que aconteceu e por que aconteceu. Se uma pessoa quiser se aprofundar nos dhyanas, então nesse ponto é necessário compreender que aquela felicidade que compõe o segundo dhyana, proveniente de samadhi, nascida da completa unificação da mente, uma felicidade com um sabor distinto, possui um aspecto que ainda perturba a mente, e esse é o aspecto de piti. É quase como uma excitação mental e que pode ser superada se a pessoa tomar como meta acalmar esse aspecto.